Então, pessoal, primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma sequência do primeiro Congresso Internacional de Ambiente e Sustentabilidade, o primeiro CIAS, com satisfação, e a gente vê aqui na presença, né, virtual da nossa coordenadora do evento, né, da presidente geral aí do evento, da Euládia, como ela está, vamos dizer assim, realizada em poder dar essa extensão. Ficou, sim, um vácuo, né? Nós não conseguimos fazer uma parte científica que é importante, que era resgatar esses trabalhos e deixar eles postados em algum local, né? Amparados em algum local, para que isso sirva como memória do evento. Então, se nós não fizéssemos isso que estamos fazendo agora, nós não teríamos a memória do evento, teríamos apenas as apresentações. Então, eu sou o professor Adeildo Cabral da Silva, eu sou professor titular do Instituto Federal aqui do Ceará, Brasil, né? Fortaleza, Ceará, Brasil. Nós montamos uma comissão científica, né, com um nível bem interessante, acadêmico-científico, para escolher os trabalhos. Nós tivemos um número aí de aproximadamente 20 trabalhos, os que chegaram depois, e nós estamos fazendo a seleção e estamos aguardando, tínhamos até início dessa semana, para que os resultados chegassem. Então, esses que estão aqui, né, foram escolhidos pelo comitê. Digo de passagem, viu, Eulade e demais, os que estão presentes aqui, eu não interferi em absolutamente nada, cheguei, apaguei o nome, não vi nem quem era, mandamos para o comitê, como se faz em todos os eventos científicos no Brasil e internacionalmente. Então, os critérios foram rigorosamente cumpridos, né? Não existe nenhuma preocupação com isso. Os trabalhos, eles todos, eu olhei só o parecer final, todos têm tem uma contribuição importante, tem mérito científico, alguns precisariam de mais mudanças e esses talvez tenham sido rejeitados pelo comitê. Mas isso não quer dizer que o trabalho não está bom e que não se encaixa dentro do nosso evento. Então, dito isso, pessoal, mais uma vez parabenizar a todos que estão presentes, né, os 5 que foram contemplados nessa primeira fase, vou chamar de primeira fase aí, até porque todos vão constar nos anais do evento, né, Euládia? Todos vão estar presentes nos anais do evento, fazendo aquelas correções que a comissão avaliadora sugeriu. Então, feito isso, a gente passa agora para a apresentação formal, né, dos 5 trabalhos, e nós começamos com sustentabilidade 4.0 e depois teremos a sequência dos demais. Então, Gisele, fique à vontade aí, você terá 15 minutos, vamos ser rigorosos para a gente atender aí a apresentação dos outros colegas. Obrigado. Gisele, por favor. Então, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema extremamente relevante e importante. E o tema do meu trabalho é sustentabilidade 4.0 e transporte rodoviário de cargas. Então, o estado da arte da inteligência artificial aplicada à logística reversa no Brasil. Eu me chamo Gisele Victor Batista, eu sou geógrafa de formação, sou doutora em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho há mais de 20 anos, né, com projetos de meio ambiente, sustentabilidade e inovação. E recentemente eu fui convidada para participar de uma plataforma digital que trabalha com transporte rodoviário, com motoristas. Então, eu sou colunista nessa plataforma que se chama Intur, e falo sobre sustentabilidade. E a partir desse momento eu comecei a voltar mais o meu olhar sobre o transporte rodoviário de cargas. Então, isso foi mais latente. E comecei a fazer várias pesquisas em relação a esse tema. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir um pouco e conversar um pouco é sobre a questão da sustentabilidade 4.0. O primeiro conceito que eu gostaria de colocar na mesa e que depois a gente consiga explorar e trabalhar um pouco melhor sobre isso, né? Eu vou fazer só um pequeno alinhamento de uma maneira muito breve e superficial, mas para que a gente tenha os conceitos todos bem estruturados e que a gente consiga ficar todos na mesma página. Então, o que é essa quarta revolução industrial? Voltando um pouco, né, na primeira revolução industrial, as principais características eram a máquina a vapor, a mecanização. Na segunda revolução industrial, a gente tinha energia elétrica e começou a produção em escala.
Na terceira revolução industrial, começou a informatização, a internet, essas plataformas digitais. E aí, a gente chega na quarta revolução industrial, e isso a gente está falando do conceito há menos de uma década, né, a partir de 2014, 2015, que ele começou a ser mais latente. A gente está falando de inteligência artificial, de automação, internet das coisas. Então, é um novo contexto de mundo, é uma nova forma de construir a realidade, seja na parte corporativa ou na parte social, né, vida pessoal. Então, a gente está vivendo um outro momento. E o que muda com isso? Quais são os principais impactos? Eu não gostaria de colocar o positivo e negativo numa balança, porque como é tudo muito novo, a gente não tem como mensurar isso ou chancelar isso. Então, eu gostaria de passar assim, perspectivas do que está acontecendo. Então, do lado positivo, o que está acontecendo, né? Uma visão mais estratégica de negócios, a gente tem processamento, automação desses processos, né? Tanto na vida pessoal como na vida corporativa. Existe uma mudança de cultura da sociedade que ela é voltada para a inovação. Então, a gente tem novos produtos e uma nova forma também de consumo em relação a tudo isso. E a automação, ela acaba trazendo agilidade e redução de custos. Por um outro lado, essas mudanças, elas estão trazendo, aí eu coloco entre aspas, não gostaria de dar um peso negativo em relação a isso, porque, como eu disse, é novo e a gente está estruturando e entendendo como tudo isso funciona. Há uma preocupação de colocar o poder na tecnologia ou nos algoritmos, né? Tem um debate muito grande também em relação à questão da questão ética de uso dos dados, quem são os proprietários desses dados, cyberataques também, que a gente viu recentemente que aconteceram, então isso vai estar mais vulnerável, né, a acontecer, e a questão também do, entre aspas, o risco do mercado de trabalho, porque a automação vai acabar excluindo uma grande massa da população em relação a isso. Mas o nosso ponto principal aqui é falar sobre a sustentabilidade. O que ela tem a ver, qual é o papel dela dentro desse contexto? Quando a gente fala em sustentabilidade, é muito forte, isso é muito claro para todo mundo, que a gente tem a questão ambiental, social e econômica. Mas essa sustentabilidade 4.0, ou no contexto dessa quarta revolução industrial, ou do mundo turbo, a gente tem um componente inovação inserido nesse contexto. Então, essa inovação, seja ela tecnológica ou não. Então, seria essas soluções verdes, essas soluções inteligentes, para que a gente consiga trabalhar as questões dos problemas ambientais e climáticos. Então, seriam tecnologias verdes disruptivas, né, com produtos mais inteligentes, utilizando menos recursos da natureza, ou com ciclos de vida maior, ou que possa ser multi, né, e a gente utiliza ele em vários pontos, tudo isso otimizando a questão ambiental. Do ponto de vista social também, isso é muito latente, sobretudo depois da pandemia do Covid-19, isso a gente fala do corte de 2020 para cá, a questão do ser humano no centro das coisas. Então, o humano é o importante em tudo isso, né? E aí a sociedade está voltada aos valores, não mais a questão somente do lucro. Então, tem uma nova concepção de mundo. Bom, esse seria o contexto, né, de uma maneira bem geral, falando que seria um alinhamento desses multi-stakeholders da questão ambiental, social, econômica e essa questão da inovação em conjunto. Um segundo tema que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder conversar um pouco mais é a questão da logística reversa. Dentro desse contexto da logística reversa, né, esse conceito que a gente trabalha, então, o que a legislação diz? Que é viabilizar a coleta e restituição desses resíduos, né, do setor empresarial, seja pelo reaproveitamento dentro do seu próprio ciclo, ou cadeia similar, ou criando um outro produto, ou um destino ambientalmente adequado. Bom, a legislação já tem 10 anos, ela é de 2010, no ano passado ela fez aniversário de 10 anos, e a gente se pergunta onde é que a gente está e como é que está esse contexto como um todo. Nas pesquisas que foram realizadas e no contexto que a gente visualiza, muitos avanços já aconteceram, seja pela obrigatoriedade da legislação, então ela pesa e as pessoas têm que, né, as empresas têm que colocar em prática, ou também porque isso acaba vendo como uma forma de marketing, uma forma de oportunidade de negócio, ou os dois juntos, né? Só que nesses últimos 10 anos, a gente, né, de ver essa prática, a gente não
tem muitas coisas ainda para avançar, tem muitas coisas que a gente precisa consolidar, isso do ponto de vista como ambientalista, eu falo, né, e dentro do que a gente pesquisa. Então, assim, eu vejo que existem alguns pontos, e a gente pode explorar um pouco mais isso, a questão da vontade política, consciência ambiental, investimentos financeiros ou até mesmo inovações tecnológicas. Um terceiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês e trazer esse conceito dentro do nosso contexto aqui é a questão do setor de transporte de cargas, do sistema de transporte rodoviário de cargas e logística. Então, o recorte da realidade foi em função desse novo olhar que eu tive em relação a essa coluna que eu escrevo sobre sustentabilidade, também porque ele é um modal, ele é o principal modal de distribuição de cargas dentro do Brasil. O setor cresceu muito, tem um estudo que foi feito entre 2007 e 2017, cerca de 80% de novos requisitos de licenciamento, requerimentos de licenciamento para o transporte de cargas. Então, a gente está vendo aí que tem um avanço muito grande, então, mas, ao mesmo tempo, tem pressão em relação à infraestrutura e resíduos que são gerados dentro desse setor. Né? Temos mais de 1 milhão de empresas trabalhando com isso, então, 230 mil são cooperativas e 820 são transportadores autônomos. Então, o mercado ele é muito grande. E aí eu parti para entender um pouco mais sobre essa questão das inovações desse setor, o que funciona, como é que funciona a inteligência artificial. Quando se fala em inteligência artificial para a logística, há um salto muito grande. Então, a gente percebe que tem mais eficiência dentro dessa cadeia, diminuição de falhas, otimização dentro dessa logística, aumento significativo da produtividade, melhoria de padronização, redução considerável desses gastos, a melhorias na armazenagem, a expectativa é que nos próximos 20 anos, ou menos, né, dependendo do avanço que se tenha, isso vai ser muito, muito forte, essa desenvoltura, esse potencial, né, esse exponencial de utilização dessa inteligência artificial no setor de logística. Mas quando eu falei em logística reversa, eu comecei a procurar um pouco mais e queria entender como é que funcionava isso. E os estudos, um deles citou a questão da logística reversa como talvez um componente dentro dessa inteligência artificial que está sendo desenvolvida hoje. E aí eu pesquisei sobre o que é essa logística reversa e como é que ela está de acordo com o transporte rodoviário de cargas. Então, a gente pode ter utilização de biocombustíveis, reciclagem dos pneus, que é um problema muito sério, descarte correto, o reuso, o reuse dos óleos lubrificantes, a questão das baterias automotivas. Eles falavam também nesses estudos sobre a importância dessa questão da consciência ambiental, né, da capacitação dessas pessoas como um todo, não só do destinatário ou do usuário, então, mas a empresa como um todo utilizando isso. Desculpa. A questão de trabalhar com os próprios resíduos de outros setores, né, e essa regulamentação ambiental como um todo. Desculpa. Mas eu fiquei pensando, mas existe uma tecnologia reversa inteligente? Quando a gente fala de setor de transporte de cargas e logística, que é o foco do projeto, do trabalho, existe uma tecnologia verde que trabalhe com o ciclo de vida desse produto, ou essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto? E aí eu queria colocar tudo na mesma cesta, pensando esses temas: logística reversa, inteligência artificial e transporte rodoviário de cargas. Então, como é que esses temas eles são tratados de forma em conjunto? Isso visando sempre a questão da sustentabilidade 4.0. E aí surgiu o tema da minha pesquisa, né, do meu trabalho, que foi analisar, né, os estudos científicos que existiam a respeito disso, relacionado a esses mercados, aplicativos também, que trabalhassem inteligência artificial nos processos da logística reversa no setor de transportes de carga, transporte rodoviário de cargas no Brasil, com vistas a essas tecnologias verdes que fomentassem a sustentabilidade 4.0. Então, eu dividi a minha pesquisa em três tópicos principais, que foi trabalhar com a questão dos aplicativos. Então, eu fiz pesquisas em várias empresas de consultoria, agências reguladoras, instituições, associações de classe, no mercado como um todo. Eu fiz uma pesquisa não exaustiva, obviamente, mas buscando entender um pouco mais se existiam aplicativos que trabalhassem com esses temas: logística reversa, transporte rodoviário de cargas e inteligência artificial.
foi muito limitado. Mais uma vez, quando se fala em inteligência artificial, é voltado para a logística e mais a questão do estoque ou processamento nesse sentido, não é voltado, sobretudo, à logística reversa. Aí eu fui fazer um trabalho em relação à revisão bibliográfica sobre o que existia, né, o que foi pesquisado sobre esse tema. Eu me deparei com um estudo bem interessante, que foi feito em 2018, que foi feito um estudo com 150 aplicativos para Android e também para iOS, né, para iOS, e eles pesquisaram, dentro desse contexto desses 150 aplicativos, mais ou menos as palavras-chave que eu utilizei na minha pesquisa também, eles viram que grande parte dos aplicativos eles são voltados mais para o consumidor final. Então, pensando nesse raciocínio que a gente tem sobre o ciclo de vida desse produto, essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, os aplicativos que existem no mercado, né, existiam no mercado naquele recorte de tempo, eles eram somente mais voltados para o consumidor final. Quando os aplicativos eram voltados para a empresa, era mais gestão de estoque. Então, mais uma vez, a gente não tinha um produto que fosse contemplando a cadeia como um todo. Né? E, por fim, eu fiz uma pesquisa também no domínio público, buscando saber teses de doutorado, dissertações de mestrados, ou seja, estudos que fossem acadêmicos, que contemplassem esse raciocínio, né, logística reversa, mais transporte rodoviário de cargas, mais inteligência artificial. Quando eu fiz a pesquisa buscando por palavras-chave isoladas, eu acabei me deparando que sim, tinha essa possibilidade de ocorrência de estudos. Mas quando eu ia juntando ou mesclando essas palavras-chave, ia afunilando. Então, eu não conseguia identificar, né, o resultado, eu não conseguia identificar um estudo que fosse conciso e que juntasse esses três conceitos dentro de uma mesma plataforma, de uma mesma raciocínio, uma mesma cesta. E aí eu chego nos resultados da minha pesquisa, né, que a questão, então, apesar da importância do setor de transportes de cargas rodoviários no Brasil, existe uma lacuna de oportunidades e de negócios também, né, de pesquisas no que tange a aplicação dessa inteligência artificial voltada na questão da logística reversa. Por um outro lado, ao gerenciar esses recursos, a cadeia de fornecedores, as empresas elas poderiam otimizar esses recursos, né, reduzir os custos, incentivar a reciclagem e reutilizar matérias-primas como forma de diminuir a pressão sobre os recursos naturais. Então, aí voltando naquele nosso primeiro conceito sobre a sustentabilidade 4.0, então com isso a gente teria uma sustentabilidade 4.0 centrada no valor a ser gerado para as empresas, reduzindo os desperdícios e aumentando, sim, a produtividade. Então, seriam esses pontos que eu gostaria de colocar aqui na mesa, para que a gente pudesse discutir e compartilhar a discussão e o crescimento e enriquecimento em relação ao tema. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Gisele Vitor Batista, né, que apresentou agora sustentabilidade 4.0, transporte rodoviário de cargas, o estado da arte da inteligência artificial aplicada à logística reversa no Brasil. Um tema extremamente relevante para o nosso debate aqui. Muito obrigado, Gisele. Passamos agora para a segunda apresentação. Já estamos com todos os 5 trabalhos aqui. Consórcios público e gestão de resíduos sólidos urbanos. O que esperar do novo marco regulatório de saneamento? Outro tema hiperatual, né? O marco regulatório é a Lei 14.026 de 2020, do ano passado, não tem nenhum ano ainda. Tatiana Dantas Figueiredo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tatiana, à vontade, 15 minutos, rigorosamente. Muito obrigado pela presença. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência aqui do Rio Grande do Norte com vocês. Realmente, o primeiro trabalho é muito interessante. Eu ouvindo Gisele, me deu vontade de começar a escrever também sobre a rede Recicla Seridó, que a gente está almejando criar aqui, né, na região do Seridó, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre os consórcios públicos. Eu me chamo Tatiana Dantas Nascimento, professor. Quem é Figueiredo é o meu professor orientador, o Fábio Figueiredo, que o senhor deve conhecer, né? Esse trabalho é um trabalho fruto da disciplina dele, né? Eu estou aluna especial do doutorado
Estudos Regionais e Urbanos, né, da UFRN, e atuo na área de consórcios já desde 2014, aqui no Estado, através da Federação dos Municípios, fomentando a formação dos consórcios na área de resíduos e de saneamento básico. E fui convidada em 2018, 2019, para atuar diretamente também no Seridó. E tenho também dado suporte ao Alto Oeste por causa do projeto que existe em comum aqui dessas duas regiões. Então, essa perspectiva do novo marco regulatório do saneamento, que é o objeto do estudo, né, a intenção é analisar quais as mudanças que foram promovidas no novo marco que impactam diretamente nos consórcios públicos e nessa questão da gestão associada, né? Então, o primeiro ponto que eu queria contextualizar com vocês aqui, a questão dos consórcios públicos não é uma novidade, né? Já desde o início da formação da própria política de saneamento, que se deu em 2007. Então, as discussões a respeito da gestão associada, da regionalização, elas vieram em conjunto, né? Tanto para a formação da Lei de Consórcios, que foi aprovada em 2005, como posteriormente para a Política Nacional de Saneamento, que foi aprovada em 2007. E não por acaso, o regulamento da Lei de Consórcios foi aprovado em 2007, né, para complementar essa perspectiva da regionalização. Então, a Constituição Federal já trouxe esse mandamento, né, esse caminho, esse norte da questão da possibilidade de uma gestão associada entre entes públicos, né, seja através dos consórcios, seja mediante cooperação, seja mediante convênio. Então, é a ideia de que políticas de âmbito regional não podem ser desenvolvidas apenas pelos entes de forma isolada, né? Ela deve ser integrada e deve ser trabalhada de forma conjunta. A área de atuação dos consórcios depende muito dessa questão territorial e da vontade política dos entes, né? Eu digo muito que assim, a gente passou de 2014 até 2016 e até agora, em relação a outros consórcios, nessa articulação, nesse convencimento, nessa questão de regularizar essa situação, para que essa pessoa jurídica possa ter uma estrutura mínima para começar a operar. E aí é aquela história, municípios podem se consorciar? Sim, podem, mas se for ter alguma participação da União, precisa necessariamente ter o Estado. Então, a ideia da hierarquia, na perspectiva de consórcios públicos, ela é muito presente. Da mesma forma que se eu tiver municípios de 2 estados diferentes, eu não posso fazer um consórcio só de municípios, eu tenho que necessariamente trazer os estados desses municípios para também fazer parte do consórcio, né? Então, é muito importante observar essa questão da hierarquia. E aí, como eu disse, a Política Nacional de Saneamento Básico tem essas 4 frentes, dentre elas resíduos sólidos, e o novo marco regulatório está trabalhando com todas essas frentes, né? Quando a gente fala do novo marco regulatório, ela tenta buscar uma nova regulação, uma nova estrutura para esses serviços, para esses 4 frentes de serviços. Então, assim, é muito complicado você tentar falar uma mesma língua para áreas tão distintas, né? Principalmente, eu digo que resíduos sólidos, em especial, é muito diferente da questão da água e esgoto, né, e drenagem. Então, a gente percebe que a modificação foi feita para todos, mas a gente percebe que tem certos pontos que são muito mais voltados para água e esgoto do que para resíduos. E aí, o trabalho tenta demonstrar justamente isso. E aí, a gente leva em consideração que já, como o Gisele bem mencionou, que já se passaram 10 anos da política, né? Que, como eu disse, a Lei de Consórcios e a Política Nacional de Saneamento vieram juntas. E aí a gente passou um tempo aí sem ter muitos avanços em resíduos, e aí se veio a Política Nacional de Resíduos para dizer assim, não, vamos lá, que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção aqui, porque percebeu-se que também na questão de água e esgoto as coisas, embora tenha tido essa nova perspectiva de regionalização, meio que permaneceu da mesma forma, né? Concentrada muito nas mãos das empresas estatais. Né? No caso do Rio Grande do Norte, aqui a gente tem a CAERN, que tem participação aí quase no estado todo. A gente tem alguns exemplos de SAAs em alguns municípios que não funcionam muito bem, e a CAERN acaba tendo que suprir também as demandas desses municípios. Então, na área de resíduos sólidos, a gente tem uma situação especial.
E com a Política Nacional 2010, a gente teve uma melhoria, sim, nos dados estatísticos. Mas a gente percebe que foi muito mais, como Gisele disse, em razão da obrigatoriedade da legislação. E muito mais fortemente nas regiões metropolitanas, né, onde a questão dos recursos é mais facilitada, onde a própria fiscalização é muito mais forte. Então, a gente percebe que esse ganho aí dos aterros sanitários muito provavelmente foram da região metropolitana, que foi obrigada a se adequar, né? Eu digo isso pelo exemplo do nosso estado aqui, que foi exatamente o que aconteceu. A região metropolitana de Natal ganhou um aterro sanitário logo após, né, a legislação entrar em vigor, mas os outros municípios, né, os pequenos municípios, não conseguiram avançar muito. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. É importante frisar que o novo marco regulatório ele não atingiu as competências constitucionais. Então, ela é uma lei que modificou várias outras legislações, mas não modificou a Constituição. Então, em tese, a titularidade dos serviços permanece a mesma, as competências constitucionais são as mesmas, muito embora existam discussões de ADIs aí em curso, principalmente da ACEMAI, sobre essa questão da titularidade dos serviços, né? E aí a União, normas gerais, os municípios é quem tem que prestar o serviço, né, diretamente ou mediante delegação, e os estados coordenando aí essas questões. A regionalização que foi promovida pelo novo marco não teve muita modificação. A grande modificação que existiu foi justamente essa perspectiva da redação trazer os ganhos de escala, né, para a universalização dos serviços, meio que reforçou o que já existia antes, né? E também, principalmente, sobre essa questão da especificidade de regionalização que foi trazida, assim, modos, né, modelos de regiões que foram trazidas pela lei. Então, a gente fica na dúvida se os consórcios estariam incluídos aqui, né, em que momento ou não, e a discussão maior também foi sobre a questão de obrigatoriedade do município de fazer parte desses blocos regionais ou não. Então, eu tenho três blocos de regionais, né? O da região metropolitana, o da regional de saneamento e o bloco de referência. Então, esse bloco regional é estados e municípios. Bloco de referência seriam, a princípio, no meu entendimento, justamente os consórcios, né? Então, não é que os consórcios tenham perdido sua capacidade de prestar os serviços, não, ele não perdeu, permanece com ele. Mas a lei, o novo marco, traz esse direcionamento para a formação desses blocos encampados pelo Estado ou pela União, dependendo de como for a articulação política. Então, isso esvaziou um pouco essa faculdade dos municípios, e é o que está sendo discutido lá na ADIM, da ACEMAI, tá certo? Então, a gente percebe que exercem a titularidade, quem exerce os municípios, e poderão prestar esses serviços mediante consórcios públicos, né, diretamente pela autarquia que for criada, ou então elas poderão aderir, né, os municípios poderão aderir aos blocos regionais criados pelo Estado para poder, mediante concessão, né, a iniciativa privada, prestar esses serviços e universalizar esses serviços. É essa a perspectiva. Tanto é que existe essa vedação expressa da formalização de contrato de programa, que é muito focada, muito voltada mais para água e esgoto. A gente percebe bem que essa redação é voltada especificamente para água e esgoto, porque as concessionárias de água e esgoto são realmente, prestam esse serviço para os municípios mediante delegação via contrato de programa. Então, não é que o contrato de programa do consórcio está proibido de ser realizado. Não, não é isso. É porque, para essa situação de água e esgoto, os contratos que já existiam não poderão ser renovados, né? Por causa dessa questão da obrigatoriedade da concessão. Então, o que é que ele tem que formular, né? Durante o titular dos serviços formulará sua política devendo observar o quê? A execução de serviços de forma direta ou por concessão. Então, a concessão, mais uma vez, obrigatoriamente, está aqui escrito muito, muito claramente, obrigatoriamente vai ser direta ou por concessão, né? E aí, na prática, no caso de resíduos sólidos, os pequenos municípios vão obrigatoriamente conceder, porque eles não têm como prestar diretamente esse serviço.
e criar uma entidade de regulação, isso é muito importante. Então, o consórcio, ele que delegar os serviços, ele não poderá regular, então ele vai ter que criar uma outra entidade para poder regular esse serviço, ou mediante cooperação com o Estado, fazer esse trabalho, né, com as agências reguladoras do Estado, que deverão observar as normas da Agência Nacional de Águas, que está se preparando aí para trazer diretrizes específicas para os resíduos sólidos que não existiam antes. Então, realmente é uma situação assim que a gente precisa acompanhar com muito cuidado. E essa prestação de serviços, mais uma vez, vedada a possibilidade de fazê-la sem ser mediante concessão ou por qualquer outro instrumento precário que seja. E aí, eu trouxe, interessante, esse veto, eu trouxe ele só para reforçar o que eu já disse anteriormente, que é a questão da vedação da possibilidade, né, do titular do serviço do município ingressar ou não nesses blocos. Aqui está dizendo assim, que fica facultado, então foi vetado a possibilidade do município decidir entrar ou não no bloco. Então, ele está dizendo assim, se o Estado formar um bloco, você vai ter que obrigatoriamente entrar. Se não entrar, você não vai ter direito a recurso federal. Aí complica, né? Fica um pouco difícil. Então, a ideia da questão de fomentar os consórcios públicos e de que os consórcios públicos possam conversar com os seus estados é muito importante, né? E aí, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos esses consórcios ativos, tem outro, que é o do Açu também, mas que ele não está funcionando em atividade real, né? Então, eu tenho esses 4 consórcios aqui que estão já antes mesmo do novo marco, tentando buscar uma solução, que eu disse. A concessão nunca foi vedada na lei anterior. Ela era uma possibilidade real. A lei de parcerias público-privadas também. Então, esses consórcios aqui, parte deles já estavam nesse processo. O consórcio do Seridó tem um edital de procedimento de manifestação de interesse em curso, o Consop pretende abrir, o Sismag também tem um PMI em curso, e a ANLAP está aguardando um aterro aqui da região próximo, né, da região metropolitana, no município de Veracruz, concluir um aterro privado para que os municípios passem a depositar seus resíduos lá. Então, a gente percebe que o desenvolver desses consórcios com o novo marco não ficou tão prejudicado, porque eles já vinham nesse processo de possibilidade de concessão dos serviços mediante delegação, né, para o ente privado, porque eles não teriam condições de construir um equipamento regional que pudesse atender a política. Consórcio do Seridó e do Alto Oeste tem o Estado, quando fez essa regionalização, né, quando idealizou essa regionalização, ele chegou a firmar um convênio aí com a FUNASA para poder atender essas 2 regiões, mas até hoje esse convênio ainda não se executou e hoje a gente está numa esperança de que ele saia do papel, porque efetivamente os consórcios agora fazem parte desse convênio e estão acompanhando quinzenalmente a produção desse material. Então, com diálogo, com conversa, com monitoramento, com parceria que a gente está conseguindo evoluir. Esperamos que esse ano a gente consiga começar a construção desses equipamentos, ainda que reduzidos, mas numa perspectiva de que o ente privado possa vir suprir essa demanda e, de repente, otimizar esse sistema coletivo que vai ser construído. E a sustentabilidade econômica financeira, que é um ponto muito importante. Esse foi o ponto mais importante do novo marco para resíduos sólidos, a obrigatoriedade da taxa, que já era prevista anteriormente, mas não de forma tão contundente como essa, né? Então, qual é a grande vantagem da taxa, né? É você poder atrelar esse artigo 54, essa redação do artigo 54 foi muito importante nesse sentido, porque ela atrela a prorrogação do prazo para a erradicação dos lixões, né, justamente a cobrança da taxa, instituição da taxa e também a elaboração de planos. Então, quem elaborou o plano e que instituiu a taxa ou pretende instituir, vai ter, né, essa perspectiva aí observada do prolongamento do prazo. E quais são as conclusões que a gente pode chegar a respeito disso? Da importância de uma agência reguladora, que os consórcios precisam criar uma agência reguladora ou procurar melhorar essa questão junto ao Estado.
o acesso aos recursos, que precisa também deixar isso muito claro, que é importante para os consórcios, a importância do plano de gestão integrada, né, regional, para poder você entender a viabilidade dessa concessão, o processo de transição dessa questão toda aí, para a gente poder observar a uniformização dessas legislações de taxa e etc., e o controle social, que é indispensável, que vai andar junto ali com a regulação dos serviços. Então, no nosso caso, né, no caso do Rio Grande do Norte, a nossa perspectiva é poder dar cumprimento à legislação mediante concessão realmente, não tem possibilidade dos consórcios daqui do Estado prestarem esses serviços diretamente, mesmo que eles recebam os equipamentos, e poder trabalhar em parceria com o Estado do Rio Grande do Norte, de fato, né, e não via coisa de cima para baixo, para que a gente consiga evoluir em relação a essa questão do controle social e da regulação dos serviços. É isso. Espero que eu tenha deixado claro e estou aberta a qualquer dúvida e discussão. Obrigado, Tatiane Dantas. Tatiane, um tema, nós seguimos aqui com relevância, a pontuação alta, viu? O seu tema, né, é essa questão dos consórcios públicos no Brasil inteiro. E o novo marco legal é uma discussão, por exemplo, das minhas aulas de introdução a saneamento. Então, eu estou vivenciando isso que você falou aí da titularidade nesse exato momento, principalmente nos planos de saneamento. Muito obrigado, Tatiane. Obrigada. Excelente apresentação. Passamos para a terceira apresentação. Convidamos agora a Alba Regina, que vai falar sobre economia circular, uma perspectiva para a gestão dos resíduos e equipamentos eletroeletrônicos, né? Em Presidente Prudente, São Paulo. Ela é da UNOeste SP. Muito obrigado, Alba, pela presença e seus 15 minutos aí à disposição. Bom, deixa eu me apresentar, né? É muito gostoso poder participar com o pessoal aí do Brasil todo. Eu sou de São Paulo, Presidente Prudente São Paulo, extremo oeste de São Paulo. Eu sou coordenadora de um programa de meio ambiente e desenvolvimento regional aqui da Universidade do Oeste Paulista. O nosso programa tem uma linha, tem um ProInter muito forte, um projeto interdisciplinar muito forte, ligado a resíduos, né? Resíduos e meio ambiente. E esse trabalho é um trabalho de uma aluna de mestrado, né? Aluno, vocês sabem que foge de apresentação, de enviar trabalho. Então, a gente tem que ficar de cima, olha esse projeto, isso aí. Então, eu que montei, e vamos apresentar, e o aluno foge. É um trabalho já concluído de mestrado, né? De vários trabalhos que eu tenho nessa linha de resíduos, que é a linha, eu sou geógrafa de formação, mestrado e doutorado em geografia, e trabalho aqui, sou a única geógrafa do meu programa, é um programa interdisciplinar, o meu programa, né? Então tem químico, biólogo, físico, matemático, engenheiro, e eu sou a geógrafa. Então, e aí eu vi que tem alguns geógrafos aí, então é muito gostoso poder conversar com o geógrafo. Eles acham que a gente filosofa demais as coisas, né? Mas é uma área muito interessante que dá para a gente conversar com várias outras áreas, né? Então, é um prazer poder estar com vocês aí nesse momento. Então, vou apresentar o trabalho da Juliene, que é um trabalho de mestrado concluído, ela já concluiu, a gente já enviou para publicação também, em revista, é um trabalho muito legal, né? Relacionado à gestão dos resíduos tecnológicos, que é um grande problema aqui em Prudente. Então, a gente tem vários trabalhos relacionados à gestão dos resíduos aqui na nossa região, e a questão dos resíduos tecnológicos era uma questão que a gente ficava muito intrigado, porque nós fazemos várias campanhas relacionadas ao resíduo tecnológico no município, né? E há uma adesão muito grande.
e uma falta de gerenciamento do município com relação a esse tipo de resíduo que vem crescendo muito, não só aqui no mundo todo, é o grande problema, são os resíduos tecnológicos, né? E aí a gente resolveu discutir isso à luz da economia circular, quer dizer, propor também, com relação ao município, uma saída, né, para a gestão dos resíduos tecnológicos, né? Então, o que a gente tem lido e percebido é que os resíduos tecnológicos, eles são muito viáveis em termos de reciclagem, né, e proporcionam um retorno muito grande. Então, aí vocês vão perceber, a gente fez alguns contatos com as empresas recicladoras de resíduos tecnológicos, e os retornos, o retorno realmente é uma coisa muito, muito boa. E, na verdade, o trabalho é propor para o município uma forma de como o município pode trabalhar com a gestão dos resíduos tecnológicos a partir da teoria da economia circular, né? Colocando o resíduo tecnológico como matéria-prima desse processo todo e mostrando a viabilidade de como o município possui uma quantidade suficiente para iniciar realmente uma reciclagem desses resíduos. A grande questão relacionada ao meio ambiente é que o resíduo tecnológico, a gente acha que não, mas é um resíduo muito tóxico, né? Em função de elementos químicos que existem nos resíduos tecnológicos. São as baterias, são computadores, TVs, né? E cada vez mais a gente percebe aqui nos movimentos que a gente tem de pontos onde você vai receber os resíduos tecnológicos, um aumento muito grande disso, né? Você compra uma TV de 50 polegadas, ela simplesmente queima lá alguma coisa, você tem que jogar a TV inteira fora, né? Isso é muito comum, então, quando a gente vai participar dessas ações, são caminhões e caminhões de material que são realmente jogados, né, disponibilizados, e é claro que esse material vai tudo para São Paulo, né, onde você vai ter as grandes recicladoras, mas o que o trabalho quer mostrar é que é importante pensar em Prudente como uma área onde você poderia trabalhar com a reciclagem, né. Então, na verdade, o conceito de economia circular está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, tem a ver com a logística reversa, tem a ver com a responsabilidade compartilhada e tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Então, é um conceito cada vez mais utilizado em termos internacionais para repensar o resíduo não como resíduo, mas como matéria-prima, né? Onde ele entra em todo o circuito de produção novamente. Então, isso é bem interessante. Então, a problemática que nos levou a fazer o trabalho está relacionada a como que se dá e como que poderia trabalhar a gestão dos resíduos tecnológicos, né, em Presidente Prudente. A Presidente Prudente, acho que eu vou colocar um pouquinho mais para frente, mas é uma cidade de 200 mil habitantes, aqui no interior do estado de São Paulo. É uma cidade de prestação de serviço, uma cidade que tem várias universidades, né? E é uma cidade que você tem um consumo muito grande desses produtos. Então, o objetivo do trabalho foi discutir a importância da gestão integrada desses resíduos na nossa cidade e propor, então, uma gestão e um planejamento desse resíduo. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Propor alguma coisa. Então, para que a pesquisa fosse realizada, foi feita todo um trabalho de campo, pesquisa documental, né? Foi feita uma entrevista com os donos de recicladoras em São Paulo. Então, minha aluna foi lá, foi conversar para ver viabilidade econômica, conversar também com setores do município de Prudente, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, de Tecnologia da Informação, né? Para verificar a viabilidade e o desejo do município em implantar um sistema de reciclagem de lixo eletrônico, né? Então, aqui, só rapidamente falando, o resíduo eletrônico, ele é altamente vendável, né? E um resíduo extremamente importante
e que muitas vezes são colocados de forma obsoletas, né? Então, eu acho que é importante entender que o resíduo eletrônico, ele tem a linha branca, que é a linha de refrigeradores, fogões, tal, a linha marrom, que são os monitores de TV, aparelhos de DVD, a linha azul, que são as batedeiras, liquidificador, espremedor, aspirador de pó, e a linha verde, que são os computadores, laptops, informática, os tablets, os telefones, quer dizer, são várias categorias que se dividem os resíduos eletrônicos, né? Aí um pouco sobre a questão da problemática mundial, de quem produz mais, né, o resíduo eletrônico. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores, como a Inglaterra, né, como a França, e quem produz mais é a China e os Estados Unidos. Então, aí, na verdade, o resíduo eletrônico é um problema mundial, um problema que merece uma discussão, e aí tem alguns dados que mostram também como o crescimento do resíduo eletrônico na América do Sul ele vem crescendo ano a ano, e o Brasil, na América do Sul, é um grande produtor, né, de resíduo eletrônico. Baseado nisso, a gente tem a importância de entender esses resíduos a partir da economia circular, que é considerar o resíduo como matéria-prima para que seja usado para uma outra indústria, né? Então, aí você segue existem alguns blocos de economia baseado na economia circular no mundo todo. Isso já é uma tendência mundial das indústrias se ficarem próximas ao resíduo da outra, né? E aí você gerar todo um processo produtivo baseado na eficiência desse material. Então, a economia circular, ela baseia o crescimento no ciclo de desenvolvimento assertivo, né? Então, é uma produção totalmente articulada na reutilização como matéria-prima. Então, aí tem uma amiga já mostrou, né, a importância do processo da economia circular dentro disso, está dentro também da Agenda 2030, né, a considerar a reutilização, a redução, a reflexão sobre esse resíduo. Então, a economia circular está plenamente dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Aí está um modelo de rede de cooperação baseado em ecoparque e uma simbiose da economia circular, uma indústria com resíduo da outra, informe, e aí você tem todo um parque sustentável, onde o resíduo de um é matéria-prima do outro. A pesquisa aí, rapidamente, como foi feito o trabalho, né? A gente foi atrás de qual era a produção de Prudente, das indústrias que trabalhavam com isso e que vinham buscar aqui, não é? E a gente queria saber a eficiência disso, se era possível, se o poder público tinha interesse. Então, a gente foi fazendo várias entrevistas e conseguindo dados, né, sobre a produção em Prudente. Aqui está a localização de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Aí vocês estão vendo onde eu moro, no extremo oeste do estado de São Paulo. A nossa cidade é uma capital muito grande, é um bloco regional importante e é uma capital de serviços da região. Então, ela tem muito resíduo eletroeletrônico, né? Então, a gente foi estudar o plano de gerenciamento dos recursos hídricos do município, né? Fomos buscar dados também com relação ao nosso mutirão do lixo eletrônico e fomos buscar aí, verificar tudo que era feito no município com relação a isso. Aí tem alguns dados sobre a evolução da campanha que é feita no município desde 2008 até 2018, que foi o último dado da minha aluna, né? A quantidade em toneladas desses resíduos que eram entregues pela população, um total nesses anos, mais de quase 800 toneladas, que foram simplesmente enviadas para outro lugar, né? Porque nós não temos aqui como trabalhar com isso. Isso foi feito são campanhas uma vez por ano, mas a gente tem pontos também de entrega de lixo eletrônico na universidade
e alguns pontos do município, né? Algumas empresas aqui que buscam e trabalham com esses resíduos, né? Então, essa Vertas é uma empresa que vem buscar aqui em Presidente Prudente, e ela trabalha com metais e polímeros, né? E a gente tem também a Brasil Reverso, que também trabalha com plástico, com triturados, né? A gente tem a outra empresa que também trabalha com tubos, com sucata de ferro, com placas de circuito de computador, né? Então, aí a gente tem as informações, né, de várias empresas, de que ela trabalha e se é viável tudo isso. Então, a gente, é claro, não trouxe tudo aqui, mas no trabalho tem todo um trabalho econômico de que é viável por tonelada, de quanto que ela ganha, para mostrar para o poder público de que é viável fazer uma recicladora no município, né? Então, foi feito também aí as entrevistas com os secretários do município, né, da parte também com as cooperativas que existem no município, porque as cooperativas também vendem esse resíduo para outros locais, né? A gente não tem no município uma recicladora desse porte, né? Os principais desafios como captar os resíduos eletrônicos e tecnológicos, porque é um resíduo muito volumoso, né? E que tem que ser armazenado de forma muito... tem que estar coberto, né? Então, o município tem que ter um lugar muito grande, um local coberto, o ano todo para conseguir recolher tudo isso. Então, eles falam que é um investimento muito grande, eles têm que ter um local muito grande, uma estrutura muito grande para poder captar o resíduo tecnológico. Esse é um desafio. A outra questão é a questão de educação e responsabilidade ambiental, né? A gente também fez algumas entrevistas e, na verdade, as pessoas têm o hábito de jogar bateria de celular, qualquer coisa no lixo comum, né? Elas não querem levar até um ponto de captação do resíduo eletrônico, então é uma questão de você também conscientizar e procurar ter campanhas de conscientização sobre a importância de colocar o resíduo eletrônico no lugar correto, né? E políticas de incentivo também do produto, né? Então, sei lá, as empresas com relação a esse tipo de produto deveriam ter alguma política para o consumidor, né? E o próprio incentivo também, né, e subsídio para as empresas que têm uma política de logística reversa para esse tipo de resíduo, né? Então, deveria também ser trabalhado isso em termos de políticas públicas, né? Aí a gente fez aqui um esquema, né, de como o município, isso foi entregue ao poder público, de como o município poderia trabalhar com a logística desse resíduo, né? Então, aí tem as etapas de coleta, quem poderia coletar isso, bancos, indústrias, escolas, né? Todo local poderia ser um ponto de arrecadação do resíduo eletrônico, como poderia ser a triagem através da cooperativa, que é a Cooperlix, né? Aumentar a capacidade dessa cooperativa para receber todo esse material, né? Capacitar as pessoas da cooperativa com relação a tirar e a desmembrar esse material, porque ele tem que ser levado para indústrias de cobre, então tem que ser muito bem separado para que as pessoas possam realmente comprar o material todo separado. E precisa de capacitação, né, desse pessoal para conseguir desmontar computador, para conseguir desmontar baterias e peças. Então, é uma coisa que exige capacitação. E aí, é claro, depois de desmembrar tudo isso, a cooperativa mesmo, que nós temos uma cooperativa grande aqui no município, separando tudo isso e levando isso para cada uma das indústrias que poderiam vir para o município, que trabalham com metais, com plásticos, com metais nobres, né? E que poderiam articular isso, e isso viraria, na verdade, pensar nesse mercado consumidor também articulado com isso, e aí você conseguir fazer uma rede mais sustentável para o município, né? A importância disso, né? A importância
de pensar nessa logística aí, só uma questão de reflexão, e aí, na verdade, é pensar num polo para o município para esse tipo de resíduo tecnológico, né? Pensar num plano de gerenciamento do município que tem a questão da logística reversa, né? Isso não tem. E a fragilidade são as políticas, né, não claras no município nem a nível estadual com relação à logística reversa também. Então, acho que é isso, basicamente. Né? São várias coisas, mas eu tentei resumir bastante, porque o tempo é muito curto aí para a gente poder falar, ok? Obrigada, então, pela oportunidade de apresentar o trabalho. Obrigado, professora. É realmente um tema, né, como eu já havia comentado, ele também se coloca nessa perspectiva de um tema urgente, né, economia circular, e nós conhecemos, sim, o protagonismo de Presidente Prudente aí no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado, professora. Obrigada. Vamos agora para a quarta apresentação, papel semente, avaliando o desenvolvimento do coentro e da salsa em reciclado no clima de Feira de Santana. Fabrício Luiz, por favor. Eu só queria anunciar que, a partir de agora, a comissão vai continuar acompanhando os dois últimos trabalhos, porque eu tenho um agendamento médico aí, eu não vou poder me ausentar, já estava pré-agendado. Então, eu agradeço aí, estou muito feliz e estou muito também satisfeito com o nível, né, o nível técnico-científico dos trabalhos. Muito obrigado, continue aí o trabalho. Tchau. Até logo, obrigada, professor. Obrigada, professor Adeildo. Até a próxima edição, né? Sim, perfeito. Um abraço. Muito obrigada. Olá, bom dia. Dá para ouvir daí? Sim, Fabrício. Tá. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente o espaço para estar divulgando essas técnicas sustentáveis, essas ações que nós propomos para dar um destino melhor aos resíduos sólidos, né, no cenário urbano. E nesse contexto, eu desenvolvi o projeto do Papel Semente. É um projeto feito com alunos da UNEF, que é a Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, aqui na Bahia. E o título do projeto é Papel Semente, avaliando o desenvolvimento do coentro e da salsa em papel reciclado no clima de Feira de Santana. Esse projeto foi feito por mim, Fabrício Vidal, Camila Sintra, Vinícius Araújo, Sandy Cardoso e Matheus Alves. Somos alunos de engenharia e dentre as engenharias você pode ver aqui engenharia química, que é a engenharia que eu faço, Camila também engenharia química, Vinícius é engenharia de produção, Sandy engenharia química e Matheus Alves é engenharia mecânica. E esse tema de sustentabilidade e soluções, né, na questão da ecologia no contexto urbano sempre é uma coisa que convergiu a todos nós. Então, vamos dar procedimento aqui. A introdução, eu comento um pouco sobre a importância e a relevância que o papel tem hoje em dia como um resíduo sólido, que a gente tem que considerar que o papel ele representa, segundo as estatísticas mais recentes, cerca de 500 milhões de toneladas, né, anualmente. Então, é uma quantidade muito grande de matéria que vai sendo depositada no meio ambiente. A gente sabe que nem sempre ela tem a destinação correta. Nem todo papel ele pode ser reciclado, nem todo papel que pode ser reciclado é reciclado. Então, nesse contexto, sabendo que o papel ele perpassa por todo esse processo tanto no seu descarte quanto no processo produtivo, ele perpassa por um processo de destruição do meio ambiente e vai prejudicando a saúde humana, nós desenvolvemos o papel semente, que é uma ideia que já é praticada por ONGs norte-americanas, no Brasil também existem alguns produtores, que basicamente o papel semente seria um material ecológico que permite a germinação e desenvolvimento de plantas através da inserção de sementes no processo de confecção do papel. É uma ideia bem simples, mas que ela causa um impacto muito positivo do que antes seria puramente lixo, né? Então, nesse sentido, nós fizemos, né, o projeto chamado Papel Semente Plante Esta Ideia, que busca essa alternativa ao descarte do papel. Esse projeto do papel semente,
ele é dividido em etapas. Essa primeira etapa que a gente está apresentando aqui é a etapa de análise das possibilidades do papel semente. Então, a gente fez, na verdade, uma pesquisa para saber quais frutas ou ervas ou verduras, hortaliças, nós poderíamos desenvolver no contexto do papel semente, para depois expandir esse projeto numa segunda etapa, que seria quando a gente levaria o papel semente às escolas. A ideia principal seria essa. Então, o objetivo da gente nesse projeto, em primeiro momento, foi confeccionar o papel semente e discutir o desenvolvimento dos papéis contendo as sementes de coentro e salsa no contexto climático de Feira de Santana, na Bahia. Nós escolhemos as sementes de coentro e salsa porque elas são sementes pequenas, você tem que levar em consideração sementes que são cabíveis de serem colocadas como matéria-prima do papel, e são sementes que suportam, tem uma alta resistência, né? Porque o papel ele vai oferecer essas condições que não são as condições naturais que ela tem. Então, você tem que ter sementes resistentes e sementes pequenas. Também a gente fez essa determinação de sementes com a ajuda de um engenheiro agrônomo, e ele também sugeriu que nós usássemos cisales, mas a gente não conseguiu essa semente a tempo. E nós demos segmentos com coentro e salsa e fizemos o projeto em cima deles. A metodologia do projeto foi uma metodologia experimental. Na metodologia que a gente usou, a gente colocou as amostras, o objeto de estudo, às condições climáticas locais. Então, é uma metodologia experimental de campo, com todas as variáveis, né, de clima, justamente para poder averiguar como é o comportamento dessas sementes no papel, no clima de Feira de Santana. Então, a metodologia se consistiu no seguinte: a gente confeccionou o papel semente, que a confecção dele é bem simples, na verdade. Os papéis, eles foram picotados. É importante ressaltar que a gente utilizou papéis, a gente estava em período eleitoral, então a gente achou muito interessante a gente pegar aqueles santinhos que ficam na rua, que são aqueles folhetos de divulgação de políticos e tal, que eles enchem a rua, né, durante o período eleitoral. A gente pegou aqueles ali e usamos como uma fonte principal de papel. E, no caso, a gente deu prosseguimento colocando esses papéis picotados um dia, né, em água, para poder as fibras do papel serem dissociadas e facilitar o processo de formação do papel. E depois que a fibra foi dissociada, durante esse dia de molho, ele foi colocado em um liquidificador junto com cola branca não tóxica, para poder dar a consistência necessária que o papel deve ter. Depois disso, a etapa seguinte foi colocar as sementes, né, já previamente selecionadas, e modelar esse papel com um rolo. Nós modelamos para ter uma espessura de mais ou menos 1 milímetro, que seria uma espessura boa assim, para a maioria dos usos do papel semente, que é utilizado em casos de embalagem de presentes, papel decorativo. E, em seguida, nós fizemos o plantio das amostras. Todas as amostras elas foram submetidas às mesmas condições climáticas e de terra também. Utilizamos caixotes com terras férteis nas mesmas condições e acompanhamos durante o período de 60 dias o desenvolvimento desses papéis contendo as sementes. Aqui entramos um pouco nos resultados das discussões, que eu coloquei algumas imagens, né, do coentro, como ele se desenvolveu. E a gente vê que realmente ele consegue desenvolver, mesmo não estando inserido na terra, até mesmo superficialmente ele consegue se desenvolver. E alguns resultados, né, de período de germinação foram os seguintes. O período de germinação do coentro no papel semente ele levou 4 dias, sendo que em 32 dias ele já estava pronto para colheita, né, que seria nessa segunda foto. E ele até conseguiu florescer, como vocês podem ver aqui na terceira foto. Isso aí foi no período de 56 dias. Então, 56 dias depois, nesse período de 60 dias que nós observamos, o coentro chegou até o estágio de florescimento. Em seguida, a salsa. A salsa ela levou um período de 9 dias para começar a germinar. E
41 dias até que ela estivesse com o caule mais ou menos desenvolvido. Eu digo mais ou menos desenvolvido porque, no caso da salsa, o desenvolvimento dela foi interrompido. Ela conseguiu se desenvolver até certo ponto, depois, no dia 41, ela teve um desenvolvimento interrompido e, a partir daí, já não suportou mais as condições do papel no clima de Feira de Santana. A gente consegue explicar isso porque, de acordo com a literatura, né, clássica, o coentro ele leva de 30 a 70 dias até o período de colheita, enquanto a salsa leva de 60 a 90. Só que isso considerando a salsa na condição de temperatura ideal, que seria de 12 graus Celsius a 22 graus Celsius. E o clima de Feira de Santana, ele é semiárido, né? Ele é um clima de transição entre o semiárido e o clima do Recôncavo Baiano. Ele tem amplitude anual, né? Mais ou menos constante, e a média de temperatura anual do clima de Feira de Santana é de 24 graus. Então, acaba que é um clima muito mais quente do que deveria ser para o plantio da salsa. Isso considerando também as condições do papel, que demandam da planta uma maior energia de captação, uma maior energia de capilaridade do solo, e ela registrou esse desenvolvimento interrompido muito devido a essa questão do clima. As conclusões que a gente pode tirar é que a gente conseguiu incluir o coentro, né, no catálogo de oferta do papel semente, porque, como eu disse antes, o papel semente ele é feito já em alguns países, algumas ONGs produzem, mas eles trabalham com o cravo francês, a camomila, o manjericão, o agrião, principalmente, e seria muito interessante incluir o coentro também, no caso. E a gente consegue ver também que é válido a ideia do papel semente como uma alternativa socioecológica, e é uma alternativa socioecológica bem conveniente até para não só para a própria natureza, mas também para os seres humanos, porque também é uma forma de plantar, né, de você ter sua própria horta, claro que com as devidas condições. E também a gente pode citar que, como o projeto Papel Semente Plante Ideia, que é um projeto dividido em etapas, ele tem esse planejamento de ir para as escolas, a gente pode citar também o papel dessa matéria, que é o Papel Semente, como um recurso didático muito forte. Porque a gente levando esse projeto para as escolas, serviria como um auxílio para o professor estar explicando os conceitos fundamentais de socioecologia, conceitos fundamentais de cidadania também, enquanto ele consegue exemplificar, né, de forma bem prática e lúcida as questões que envolvem o manejo da terra e o desenvolvimento dos vegetais. Muito obrigado pela atenção. Algum espaço para comentários, perguntas? Isso. Vou compartilhar a tela aqui, então. Estou só agradecendo enquanto a Sara entra. Obrigada, Fabrício, pela contribuição. Eu acho que esse trabalho ele traz essa possibilidade de uma ressignificação, né, do objeto lixo, que a gente possa realmente entrar no novo mundo, no novo processo, para que a gente possa trazer essa visão socioecológica, né, do lixo nos espaços de educação. Muito bom. Então, vamos ouvir a Sara. Bom dia, pessoal. Fico muito feliz aí pela uma seleção entre os 5 melhores trabalhos. Me senti muito honrada, espero que vocês também gostem do estudo. Esse estudo que a gente... A câmera está desligada, né? O que acontece? Esse estudo a gente desenvolveu como parte integrante da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Tabuleiro, que se localiza na Zona da Mata de Minas Gerais. E foi interessante porque, além da gente conseguir passar por todas as etapas de elaboração desses produtos, né, que são divididos em 7 etapas, a gente também conseguiu fazer um estudo em específico para o município, que é um município de pequeno porte, para entender a viabilidade técnica da implantação de uma usina de triagem e compostagem. Então, foi bastante interessante. As autoras sou eu, Sara, e a Nara, que não pôde estar presente hoje,
mas eu vou apresentar um pouquinho para vocês aí do que a gente desenvolveu dentre tantos outros temas abordados nesse DMG. Bom, eu vou seguir a apresentação nesses tópicos do sumário aqui que eu trouxe para vocês, né, para dar uma contextualizada. A introdução, né, para iniciar um pouco essa contextualização do que a gente desenvolveu no nosso trabalho. A disposição final dos resíduos sólidos no Brasil, principalmente os resíduos urbanos, por muitos anos ainda tem sido realizada de uma maneira inadequada e também em áreas impróprias, nos chamados lixões. Atualmente, essas técnicas que vêm sendo mais empregadas na substituição dessas técnicas antigas, né, e inadequadas, como os lixões no país, são consideradas ambientalmente adequadas e podem ser chamadas dos aterros sanitários e as usinas de triagem e compostagem. Ao contrário dos aterros sanitários, a UTC, né, como a gente diz de usina de triagem e compostagem, ela representa uma técnica que deve preceder a disposição final dos resíduos sólidos. Então, ela é uma técnica que pode ser consistida como um tratamento desses resíduos, que são os resíduos domiciliares, que a gente diz, né, que são passíveis dessa compostagem, mas é interessante que dentro da própria UTC, como o nome bem diz, haja a triagem desses resíduos para separação exclusiva desses resíduos domiciliares, né? O que é interessante, a gente vai ver mais à frente também, a importância de se instalar uma coleta seletiva, uma educação ambiental efetiva no município, para que essas ações possam auxiliar também toda a tomada de decisão e todas as etapas que envolvem a unidade de triagem e compostagem. Bom, como está descrito no slide, ela consiste num sistema que realiza o tratamento dos resíduos sólidos e é mais adequado, exatamente pela sua simplicidade operacional, aos municípios de pequeno e médio porte. É válido ressaltar, né, que a UTC ela pode variar com os custos de implantação. Normalmente, municípios de menor porte, a necessidade de equipamentos e área útil destinada a essa UTC, ela tende a ser realmente menor, e isso abaixa, né, os custos da implantação da mesma. Entretanto, dependendo da sofisticação da UTC, em comparação, né, com todos os equipamentos necessários e o aumento da quantidade de resíduos recebidos, esse custo pode aumentar, o que pode se tornar um problema para os municípios. É interessante comentar que, em comparação com outras tipologias de tratamento, Cruz, em seu trabalho de 2011, afirma que a operação da UTC é muito mais prática, além de apresentar maior eficiência na reintegração ambiental dessa matéria orgânica e, consequentemente, a reinserção da matéria-prima reciclada nos processos produtivos. Dessa maneira, assim sendo, né, as UTCs são instalações dotadas de equipamentos eletromecânicos destinados a separar da massa de lixo os materiais inertes, que são os plásticos, metais, vidros, papel e papelão, os principais, né, encontrados no meio urbano, da matéria orgânica e dos rejeitos. Então, como eu comentei anteriormente, é bom, né, ressaltar que, mesmo com a relativa simplicidade operacional dessa usina, ela é muito sensível a determinadas condições que podem inoperar ou paralisar as suas atividades. Por exemplo, a gente observou, principalmente no município de pequeno porte, que 4 pontos principais podem alterar a operação das UTCs. A escassez, avaria ou falha dos equipamentos utilizados, a falta de mercado para comercialização desse composto, que pode ser diretamente afetado, a quebra ou a cessação de contratos celebrados com a empresa privada, que muitas das vezes os municípios não tendem a fazer a construção de uma UTC comunitária, né, municipal, e a necessidade da coleta seletiva prévia desses resíduos, juntamente com ações de educação ambiental, conforme eu comentei anteriormente, para que essa UTC ela tenha, né, os resultados de fato efetivos. E dessa forma, o principal ponto negativo dessa iniciativa, como eu comentei também anteriormente, pode estar relacionado aos custos elevados da implantação, que para determinados municípios, e principalmente para a forma como esses produtos, né, essa UTC, ela vai ser utilizada, é importante relembrar que em alguns momentos pode não se tornar viável para o município, permitindo assim com que essas cidades, principalmente quando não tenham subsídios para isso, abortem a ideia e tenham dificuldades em regularizar a gestão desses resíduos sólidos. Por isso é muito importante, eu destaco até aqui o estado de Minas Gerais, que é onde o tabuleiro está localizado,
que o Estado em si estimula a adoção das UTCs para o tratamento dos resíduos urbanos através de aportes de recursos financeiros que já estão previstos na política estadual daqui de Minas Gerais e também instituídos a partir da Lei 18.030, em 2019, conhecida como Lei Robin Hood. Mas é válido ressaltar também que o apoio do poder público pode vir da esfera federal, como, por exemplo, a gente cita o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que em 2008 apresentou 3 possibilidades de galpão de triagem para concessão e recurso aos municípios, bem como equipamentos prévios para cada solução implantada. Então, o objetivo principal desse estudo foi analisar a viabilidade técnica para a implantação de uma UTC, segundo as informações descritas no trabalho de Cruz, que nortearam para a gente essa avaliação, e considerando um município de pequeno porte. Nesse caso, ele é um estudo mais direcionado para a cidade de Tabuleiro, que fica na zona da Mata Mineira, com as estimativas orçamentárias, mas ele pode ser replicado seguindo o próprio trabalho de Cruz e as recomendações feitas no presente estudo. Então, só para deixar aqui como um mini sumário também dentro do materiais e métodos, a caracterização da área de estudo vai ser o primeiro ponto abordado e, posteriormente, a forma como a gente levou essa viabilidade técnico-financeira. Para começar, o município de Tabuleiro é a área de estudo do nosso trabalho, pertencente ao sudeste do estado de Minas Gerais e localiza-se na mesorregião da zona da Mata Mineira. No caso, no estado de Minas Gerais, com uma área territorial de aproximadamente 211 quilômetros quadrados, mas a sua população urbana ela tende a ser, segundo os dados do último censo, em torno de 66,22%. Então, por ser um município ainda também pequeno, tem características muito peculiares de resíduos rurais também. No mesmo estudo que a gente desenvolveu a respeito do PMGIS da cidade, a gente realizou também a gravimetria desses resíduos sólidos e, segundo as formas da gente ter instituído através das técnicas de quarteamento e etc., a gente conseguiu averiguar que 45,79% da amostra de resíduos analisadas correspondeu aos resíduos recicláveis, enquanto apenas 26,89% corresponderam à parcela orgânica. O que traz aí, diante desse fato, uma consideração muito cabível a ser feita de estimar a redução de resíduos enviados ao aterro sanitário municipal, que até o momento é feito por contrato de concessão, a partir de uma pressuposta reciclagem a ser futuramente realizada no município, principalmente com a aplicação da segregação na fonte, que seria a nossa coleta seletiva, para auxiliar com que a UTC fosse de fato efetiva nos 26% mais ou menos de resíduos orgânicos. É válido lembrar, inclusive, que está na contramão o município de Tabuleiro dos demais municípios brasileiros, que apresentam uma amostra de resíduos orgânicos bem mais elevada do que a parcela reciclável. Para o estudo de viabilidade técnico-financeira, a gente considerou, como eu falei, o estudo realizado por Cruz, mas a gente realizou os custos corrigidos para o ano de 2020, segundo o índice da FGV, e a partir de então a gente destinou que a população final de projeto a ser atendida ficou em torno de 3.517 habitantes, utilizando censos estimativas do IBGE para 2020, considerando, obviamente, o valor mais próximo para a população de 5.000 habitantes, segundo o estudo de Cruz. O investimento per capita, encontrado para a implantação dessa UTC nos municípios de até 5.000 habitantes e, consequentemente, no caso de Tabuleiro, foi adotado para em torno de R$ 21,74 por habitante. É válido comentar, antes daqui de eu apresentar os resultados, que o incentivo também a cooperativas de catadores ou associações, ou até mesmo catadores individuais, promoveria uma arrecadação de verbas significativas, por exemplo, com a venda desses materiais recicláveis, e isso estaria incluso dentro da UTC, na etapa de triagem, conseguindo se tornar autossustentável nos resíduos sólidos urbanos e de uma maneira positiva no ponto de vista econômico, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu estou apresentando os resultados, nós fizemos muitos cálculos, então, como engenheira ambiental, aí eu vou poupar vocês e vou mais direto ao ponto. A viabilidade técnico-financeira nós separamos em alguns tópicos, O primeiro foi o cálculo das áreas dos setores componentes nas usinas de triagem e compostagem, que eu até representei pela tabela 1, a gente precisou fazer uma adaptação do estudo de Cruz, especificamente para a cidade de Tabuleiro, e as áreas calculadas, de acordo com os setores que englobam as UTCs, estão demonstradas aí ao lado.
Em segundo momento, a gente fez o custo dos insumos resumidos em grandes grupos. Inclusive, essa tabela ela é bem extensa, tive que dividir em alguns slides, em continuações, para mostrar para vocês. A gente enumerou os itens, fizemos a descrição de cada uma das necessidades que devem ser feitas, não somente durante a implantação da UTC, né? A gente tem que lembrar que é um certo trabalho que deve ser bem elaborado na questão do pós, mas também do pré. Então, a gente precisou fazer essa viabilidade total, incluindo instalações iniciais de obra, como o preparo do terreno ou alocação, por exemplo. Esses custos são estimados do trabalho de CRUZ de 2011 e adaptados para o custo corrigido em 2020, como eu informei para vocês através do índice de inflação da FGV, que é o IGP-M. Continuando, também outros tipos de itens, né, necessários. Aqui a gente já começa a fazer uma instalação mais prévia, mas também incluindo as necessidades, né, dos operadores que farão essa construção. E, posteriormente, com um total de obra inicial para que a UTC esteja pronta fisicamente em seu galpão e todas as instalações necessárias, R$ 161 mil, custo corrigido para o ano de 2020. Bom, pulando agora para um outro ponto de viabilidade técnica, foi o custo de investimento em equipamentos. A gente orçou 3 equipamentos necessários para uma UTC de pequeno porte, para um município de até 5 mil habitantes, sendo que os principais equipamentos necessitariam também, em quantidade igual a 1 para cada, a prensa enfardadeira, a balança mecânica e o carrinho plataforma em aço com 2 eixos. A gente teve que utilizar, né, os custos aí do ano de 2019, que era o mais recente, aproximado ao 2020, bem no finalzinho do ano, em torno de novembro, para a gente conseguir, através da empresa Novac, obter esses valores. E, resultando, o total de gastos para a implantação de uma UTC, somando todos os pontos destinados, como eu citei, os equipamentos, o total da obra e um galpão pequeno, né, considerando todo esse recebimento e triagem dos materiais recicláveis, aonde também faria o depósito composto. A gente orçou em torno de R$ 268 mil, mais ou menos. É um custo que a gente sabe que não é baixo, principalmente para os municípios de pequeno porte, mas eu destaco que, para o caso de Tabuleiro, especificamente, com a elaboração do PMGIS, existem fomentos muito importantes, né, de investimento aí pelo poder público, que garante uma parcela de recursos destinados a esses municípios. Então, é algo que ficou bem dentro do viável para esse município ser implementado, né? Eu ressalto também que o galpão de triagem estimado, né, para esse município foi em torno de uma área de 125 metros quadrados, por isso que foram adotados os equipamentos correspondentes a um galpão de área mínima de 300 metros quadrados, como segundo, né, é escrito o estudo de CRUZ, garantindo, então, que essa UTC ela tenha necessidade apenas de um equipamento, né, uma unidade de equipamento, nos casos citados anteriormente. É válido lembrar também que, de acordo com as diretrizes do Ministério da Cidade, os equipamentos em um galpão de pequeno porte são especificamente os listados: a prensa, a balança e o carrinho plataforma. Isso de acordo com o próprio Ministério das Cidades. E para concluir, então, foi importante a gente destacar nesse trabalho um pequeno adendo, que não foram considerados os custos relativos à operação da unidade, e nem os custos necessários, por exemplo, para o licenciamento ambiental desse sistema. Isso porque é uma recomendação até que a gente faz para estudos futuros, e como se tratou especificamente de uma parte de um trabalho elaborado dentro de um PMGIS municipal, foi interessante a gente não estipular isso para o município, visto que a necessidade posterior seria da contratação de uma empresa, não cabendo ao estudo em si. Mas cabe salientar que o valor comercial desses resíduos recicláveis, ele pode variar de acordo com o município em que é vendido, mas também com a demanda do determinado produto reciclável, né, triado também na UTC. Desse modo, compete à prefeitura e à administração da mesma realizar um levantamento e identificar os melhores compradores de resíduos recicláveis na região. Isso vai fomentar tanto a coleta seletiva, como também as ações efetivas que a UTC tende a propensar, né? De forma a aumentar a receita com a comercialização desses resíduos e também a renda disponível para a associação dos catadores, caso existam. E é válido também ressaltar que as metas pensadas nesse estudo, como eu falei lá atrás, né, no início da apresentação, só serão alcançadas em um cenário participativo com a população,
Ou seja, a educação ambiental tem que estar implantada no município, como foi uma das propostas em que a gente fez durante o PMGIS, mas também a gente precisa conscientizar, criando uma cultura da não geração, que influencia na diminuição dessa geração desses resíduos e, consequentemente, no bom funcionamento da UTC. Pois, caso contrário, se esse cenário ideal mencionado não for alcançado, pode ser que a renda arrecadada não seja suficiente para a operação adequada da mesma. E isso, consequentemente, dá à prefeitura o dever de fornecer subsídios necessários para a implantação e manutenção da mesma, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade de todo mundo, também pela seleção aí como um trabalho. Muito obrigada, viu? A gente pode comentar alguma coisa? Muitíssimo obrigada, Sara. O microfone estava desligado. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Eu estou aqui super, super feliz com as contribuições de vocês. Então, a pedido, né, a Tatiana, eu acho que o Fabrício e agora a Gisele estão perguntando se a gente poderia abrir um pouco para algumas questões. Eu acho que sim, porque, assim, acho que estimula a gente, né? Tanta contribuição maravilhosa. E eu acho que vai ajudar o público, porque a gente vai estar gravando e as pessoas vão estar nos seguindo, né? E eu acho que talvez seja algumas questões que as pessoas que estão lá nos seguindo, que vai escutar no dia do evento, que vai ser de 25, vai ser reprisado de 25 a 28 de fevereiro, mas isso não impede que as pessoas no dia também possam, né, fazer os comentários dela junto com a gente no dia que a gente estiver lá. Mas vamos lá, quem gostaria de... A Tatiana que estimulou, vamos lá, Tatiana. Eu também queria perguntar, posso depois? Sim. Pode começar, que eu senti que você está super ansiosa. Comece aí. Eu posso falar? Pode sim, Alba. Sara, para a Sara, o trabalho... Sara, aqui em Presidente Prudente, eu trabalho há muitos anos com a questão da reciclagem, a questão... a gente fez um projeto muito grande de políticas públicas aqui, e a gente criou uma cooperativa no município, a gente fez um projeto gigantesco, ganhamos prêmios nacionais, com essa questão de como articular isso, né? Então, é muito legal, assim, vocês quererem começar a trabalhar com isso, mas tem tanta coisa, o percurso é tão longo, porque a gente trabalhou muito tempo com o poder público, com outras universidades, aqui também a gente tem a Unesp, então a gente trabalhou com o poder público, com prefeitura, com ONGs, e nós criamos, através de um projeto também de pesquisa com a FAPESP, que é o órgão aqui do Estado de São Paulo, um projeto para iniciar um plano de gerenciamento no município. Então, a gente fez isso, foi um projeto que durou mais de 10 anos, e a gente envolveu todos. Então, é muito legal, que a gente dá para trocar muita figurinha, porque tem muita coisa para iniciar. Assim. Existem muitos projetos, existem muitas instituições no Brasil que ajudam a pessoas e instituições que queiram trabalhar dentro dessa linha. Então, por exemplo, bancos, né? Eu recebi prêmio no Banco Santander e recebi dinheiro pelo Banco Santander para trabalhar e implementar isso no município. Então, na verdade, a universidade ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a gente só deixar para o poder público, as coisas são muito morosas, né? Então, a gente da universidade pode instigar, a gente pode conseguir fazer estratégias para pressionar o poder público para que isso seja feito rapidamente. Então, a Caixa Econômica Federal ela tem programas que ajudam e incentivam os municípios a trabalhar com isso. Então, a gente já escreveu projeto para a Caixa, nós ganhamos também projetos na Caixa para fazer isso no município. Então, a gente conseguiu que o poder público construísse a base física, a gente, com os nossos projetos científicos, compramos todo o equipamento para a cooperativa, criamos uma cooperativa, a FAPESP comprou todos os equipamentos, prensa, tudo, balança, aí a gente foi comprando caminhão, compramos tudo, através de projetos científicos.
E aí a prefeitura foi ficando pressionada porque a universidade conseguindo as coisas. E aí ela foi aos poucos, mas demorou 10 anos para que a prefeitura realmente encampasse isso. E hoje a gente pode dizer que está tudo a cargo da prefeitura hoje. Então a prefeitura ela paga os cooperados com o salário da prefeitura, antes é tudo com dinheiro da reciclagem, então a gente, através da universidade, a gente colocou vários cursos da universidade, curso de gestão, a gente conseguiu criar software para essa cooperativa, a gente tinha a parte médica, a gente conseguia que a parte de odonto, de medicina, cuidasse dessas pessoas. Então, a gente conseguiu o pessoal do direito, e a gente foi auxiliando durante 10 anos essa cooperativa que nós criamos com a universidade que criou, e a prefeitura depois seguiu com isso. Então, hoje, eles têm uma instalação enorme, né? Mas já a prefeitura foi melhorando tudo isso, e a prefeitura hoje paga um salário para eles, né? E a nossa grande luta era que a prefeitura encampasse, porque a questão do gerenciamento do resíduo é do poder público. Só que o poder público, ele vai largando isso, né? Quando a universidade auxilia, vai empurrando, e a gente ia fazendo reunião e participando de conselho, e aí a gente foi aos poucos, mas com muito empenho, conseguimos que isso entregasse isso na mão do poder público. Então, é uma coisa muito legal, que dá muito trabalho. Então, se você pode ouvir as minhas publicações, e no meu lado tem muita coisa, tem muitos projetos relacionados a isso. Alba, muitíssimo obrigado pela tua experiência, pela tua troca de experiência, pelo teu testemunho, né, Sara? Sim, eu queria até responder, se for possível. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo, mas também, Alba, muito obrigada aí. Estou super aberta para trocar figurinhas. É muito importante mesmo. Achei muito bacana o seu relato. Aqui, graças a Deus, em Tabuleiro, né, a gente desenvolveu em 1 ano o plano de gerenciamento, então, assim, foi tempo recorde mesmo. No nosso caso, também foi a Caixa que fez o financiamento, né? Então, isso foi, assim, bem bacana para o município, tanto que agora ele já está com a intenção de fazer a elaboração do plano de saneamento básico. Então, é muito legal quando a gente leva isso. A universidade me ajudou muito, porque eu fiz esse estudo juntamente com a Nara durante o meu estágio na graduação, e agora, fazendo mestrado, eu já estou envolvida em planos de saneamento básico. Fui chamada, então eu já estou fazendo. Já me aventurei agora para os municípios paulistas. Então, estou aí pertinho. Mas é bem bacana, assim, né? A gente ter essa oportunidade de levar o conhecimento. E uma das etapas, assim, que eu mais gostei, que eu só queria deixar bem comentado, assim, foi essa questão mesmo do contato com a população, né? Eu acho que esses planos, assim, eles são muito ricos, porque a gente consegue trocar ideia, saber o ponto de vista, não adianta a gente só escrever se não for representativo, né? Então, assim, está sendo bem bacana, tanto como foi o de resíduos, e agora também na parte de saneamento, né, que está envolvendo aí, mas mexe com as 4 vertentes. Então, assim, foi bem interessante, e eu agradeço todo mundo aí por ter gostado do trabalho também. Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição aí. Meu e-mail estava no final, mas posso passar para todo mundo depois. Obrigada mesmo aí, viu? Obrigada, Sara. Super. Tatiana. Olá, minha gente. Eu queria fazer umas perguntas sobre os trabalhos de vocês. E aí, Gisele, eu achei interessante você fazer a conexão, né? Assim, o conceito de sustentabilidade ele é múltiplo, então você trouxe ele de uma perspectiva tecnológica, high-tech, e trazendo a logística nesse contexto, que eu acho fantástico. Eu penso assim, será que você conseguiu achar alguma coisa, por exemplo, a professora falou dos aplicativos para as cooperativas. Existem aplicativos que trabalham essa questão da logística, já está se pensando nisso, como é que isso está ocorrendo? Você viu alguma coisa nesse sentido? Para você, minha pergunta é essa. Eu posso continuar, professora? Eu acho que é melhor por uma questão de tempo. Por uma pessoa. Então, porque a gente não gostaria de deixar muito longo o vídeo para que não canse as pessoas. Então, pronto. Então, eu vou... Ser bem objetivos nas questões.
sem perder, né, essa essência da partilha, da contribuição. Pronto, então tá certo. Então eu fico só com Gisele, Gisele responde. Aí depois você faz a outra. Tá. Para as pessoas acompanharem. Sim, o meu foco inicialmente não era voltado para essas cooperativas, ok? Eu queria identificar algum aplicativo, algum software, enfim, que tratasse a questão da logística reversa sobre o reporte do transporte rodoviário de cargas, né? Mas no seu contexto como um todo. Então, desde a produção desse produto, como ele ia transitando até o final, que seria esse destino ambientalmente adequado, né? Ou reutilização dentro do contexto da logística reversa. Mas nesse patamar eu não tive êxito, eu não consegui identificar algo que fosse o contexto como um todo. Mas no meio do caminho, como eu comentei, eu fiz um trabalho de revisão bibliográfica e identifiquei esse trabalho que foi feito em 2018, e sim, ali eles trabalhavam com vários aplicativos, o 150 desse universo, tinha vários aplicativos relacionados à cooperativa, mas os aplicativos eles eram sempre segmentados em cada parte. Então, como um todo, isso, existe sim. Porque, assim, a gente aqui pensa em alguma coisa nesse sentido, por quê? Porque o fluxo do material reciclável da gente para aí exige realmente pensar numa logística eficiente. Porque, senão, primeiro, não só disso, mas também da reunião, né, do volume desses resíduos para a gente poder transportar. Então, a professora Alba, quando fala da integração com a universidade, eu tenho feito esse trabalho também muito fortemente. Eu já fui professora substituta da UFRN aqui na região, né, do Seridó, e foi excelente justamente por isso, porque a gente conseguiu integrar esse trabalho, né, o trabalho científico, contribuindo com o poder público nessa situação. Então, é muito interessante essa questão. Eu posso passar para outra pessoa, né, professora? Melhor, né? Depois, se der tempo, eu pergunto mais. Tá sem som, não estou ouvindo. Pode perguntar, Tatiana. Pode perguntar? Então, Alba, que fluxograma fantástico. Achei fantástica a proposta do fluxograma dos materiais eletrônicos da reciclagem. Aquilo funciona mesmo aí em Presidente Prudente, daquele jeitinho, bacaníssimo daquele jeito, eu achei fantástico. Modelo a ser seguido, pode ter certeza. Eu vou querer ter acesso ao seu trabalho para a gente ver se a gente replica isso. Agora, eu não sei como é, eu fiquei pensando assim, como se dá a logística desse fluxo, né? E como é que se é realmente eficiente essa comercialização desses produtos que você consegue extrair do material eletrônico, né? Que são os produtos recicláveis. O fato de você estar perto de São Paulo das recicladoras, eu acho que isso também influencia muito no sucesso, né? Me tira essa dúvida aí. Na verdade, as grandes indústrias que compram o material eletrônico, elas estão em São Paulo. O que nós propomos para o município é que o município tem condições de atrair algumas indústrias para alguns segmentos do resíduo eletrônico, que são de plástico, de metal, de alguns materiais que podem se instalar em Prudente. Então, o que nós oferecemos para o município é a viabilidade a partir do consumo daquilo que é descartado pelo município. Nós propomos a instalação de alguns núcleos no Distrito Industrial de Prudente. Então, é uma proposta a partir do montante de material que tem anualmente descartado no município. Tem mais uma, Tatiana? Pode ir, Gisele. Perguntar, eu acho que a Gisele está querendo falar. Só fazer, na verdade, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né, foi uma constatação, porque quando a gente lida com problemas que são grandes, ou com projetos que são grandes, ou com temas que são grandes, o que eu pude perceber nos vários trabalhos que foram apresentados, inclusive o meu, que existem várias linhas. Então, a gente tem políticas públicas, tem tecnologia, tem inovação, regulação, legislação, viabilidade, mas tudo isso, e as palavras que cada uma de vocês colocaram aqui, né, nós todos, tem a questão da cultura e a questão da consciência. Então, quem tem cultura e consciência é o ser humano. E tudo é feito pelo ser humano e é feito para o ser humano. E aí, nesse ponto, talvez a gente consiga se perceber mais dentro desse contexto,
e elimina um pouco essa sensação de impotência. Mas é um problema ambiental gigante, eu sozinho não vou conseguir recolher, né, ou solucionar todos os problemas de resíduos, enfim. Mas traz essa questão, esse mundo turbo, esse mundo acelerado, esse mundo, né, exponencial, a importância do local ou do individual dentro desse contexto. Então, o que eu posso fazer dentro do meu local, e isso vai se pulverizando e somando ao todo. Então, cabe aqui esse raciocínio sobre a responsabilidade compartilhada, né? E essa questão do contato com a população, os sistemas que foram colocados, a cultura, a consciência. Então, acho que o ser humano, no centro de tudo isso, com a sua responsabilidade individual. Excelente isso. Obrigada, Gisele. Tatiana ainda tem alguma questão, porque nosso tempo está... Mas vamos lá, todas são importantes. Não, professora, eu posso passar a bola, né? Deixa o pessoal falar também. Então, mas você acha que só tem mais uma questão, você, né? Você teria mais alguma? Só para a Sara, que é justamente assim, quando você falou quais os recursos para a unidade de triagem, né? Então, eu vi que você falou de algumas políticas de âmbito estadual, né? Que puderam captar, o município conseguiu captar recursos com essas políticas. Que no caso de Minas Gerais, eu não sei se é o ICMS ecológico, né? Eu sei que assim o nosso estado carece de ICMS ecológico e eu acho que esse é um grande problema no nosso estado para a gente não conseguir avançar com a política do meio ambiente, né? Então, eu queria só saber se é realmente fiquei em dúvida só em relação à questão dos recursos. E esse orçamento que você passou, tá? É de quando? Porque eu achei tão bom o preço de tudo. Para quantos, qual é a população de Tabuleiro, né? Para a gente ter uma ideia de produção, de geração. Tá ótimo. Então, com relação aos financiamentos, né, dos recursos e tudo, na verdade, Tabuleiro ele já tem uma usina de triagem e compostagem, mas ela está servindo como descarte inadequado, então já se tornou um passivo ambiental. Então, durante o nosso trabalho, a gente propôs duas medidas: a recuperação dessa UTC e depois a gente propôs a implantação de uma nova, caso não fosse vantajoso para o município, né, em questão mesmo dos custos. Mas para qualquer uma dessas etapas, a gente tem alguns fundos, por exemplo, o Fundo Clima, que é um fundo, acho que se eu não me engano, do BNDES, que ele ajuda, né, nessa parte, aos municípios, principalmente os municípios de pequeno porte, porque a gente sabe que não tem tanta viabilidade, estrutura. Tem também o ICMS ecológico, como você falou, e, assim, só para ressaltar que a gente ainda não tem a proposta que a gente foi feita foi para o ano de 2020. Então, o município de Tabuleiro, como está muito recente e aconteceu todo esse problema da pandemia, eles ainda estão averiguando, né, a forma mais correta e que eles vão preferir para implantar ou recuperar a área já existente. Mas a gente usou exatamente, vou até citar aqui para você, chama Lei Robin Hood, que é uma lei do Estado de Minas Gerais, da Lei Estadual 18.030, depois se você quiser até procurar também, eu te passo. É uma lei exatamente para esse tipo de iniciativa, assim como a política estadual, né, aqui de Minas também, que faz esses subsídios necessários. O governo federal também, né, quando o município implementa um PMGIS, ele já tem um aporte da União de recurso, mas nesse caso também a gente propôs essas formas. Então, assim, acaba que o município de Tabuleiro está bem, vamos dizer, amparado com formas de financiamento diferentes, para eles escolherem aí, e com o PMGIS isso foi muito válido, porque, né, gerou esse recurso mesmo para que o município pudesse implantar ou recuperar a área. Ele tem em torno de 3.500 habitantes, mais ou menos. A gente fez uma estimativa, porque o censo, né, ainda não tinha sido publicado e tudo, então a gente pegou os dados de 2010 e fez as estimativas com o próprio IBGE também. Então, os custos estão direcionados para o ano de 2020, e o município é de pequeno porte, né, com menos de 5.000 habitantes, em torno de 3.500. Então, assim, para o município que especificamente na qualidade de Tabuleiro não faz nenhum tipo de aporte de recurso dos munícipes, né, em relação ao manejo, à gestão dos resíduos, fica um pouco salgado, vamos dizer assim, esse valor, né, por isso que eu até ressaltei. Mas com esses aportes, né, essas formas de financiamento, isso consegue estar bem junto aí e facilitar. Então, é até legal quando a gente vê, né, que você coloca um incentivo, faz o estudo e o município abraça a ideia e quer levar para frente.
Então, a gente está bem com esperança de que realmente seja implementado ou restaurado, né, recuperado a área, mas os recursos já estão direcionados, falta o município mesmo escolher. Mas obrigada pela pergunta e pelo interesse, viu? Gente, muitíssimo obrigada. Lembrando, né, vou lembrar aqui que as pessoas às vezes colocaram a informação para essa mesa, mas vocês que estão nos vendo nesse momento, nessa programação que será dia 28, né, que vocês fiquem à vontade para comentar diretamente com esses palestrantes. Eu gostaria de fechar agradecendo assim a contribuição de cada um, dizendo o seguinte: eu como pesquisadora também, eu acho que a gente está num grupo onde a gente acolhe essa possibilidade de juntar todos os atores sociais implicados, né, nessa questão urgente. E como, através do estudo do ato de abandono que eu fiz e que eu venho trazendo para que a gente busque essas soluções, a gente pôde indicar, né, um sistema unificado de gestão dos resíduos sólidos. Então, eu convido a quem não viu ter que voltar, né, a ver toda a programação, porque esse é o último dia da nossa apresentação, mas isso não é o último dia das nossas ações, que é a proposta do Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, que trouxe essa temática, porque tem uma base como um elo social, os resíduos sólidos, né? E a necessidade da gente resolvendo isso, a gente vai estar resolvendo também outros problemas, né, que estão entrelaçados. Nós estamos todos conectados, tudo está conectado. Inclusive, quem assistiu deve ver na mesa redonda sobre a vida no centro do planejamento urbano, que é muito importante para quem não participou, mesmo vocês que não participaram da primeira versão, devem ver essa mesa redonda. Enfim, dizer que essa é a proposta do CIS. Nós ficamos felizes, né, com essa proposta, com o comitê científico. Eu não participei como organizadora, nem a Clevandira. Então, ficou o comitê e realmente selecionou trabalhos que são realmente, traz a pesquisa, a ação e a intervenção como uma proposta urgente e aqui e agora. Então, eu vou passar para a Clevandira, que é da organização também, para fechar esse nosso momento, bem lembrado, mas que a gente tem que continuar nessa conexão, nessa relação, para que a gente busque essas alternativas e ajude o planeta, antes de tudo, e ajude as vidas. Clevandira? Eu estou... antes, seria bom se o professor Adailton ainda quer falar. Ele entrou aí. Será que ele quer dar uma palavrinha final? Acho que não, né? Minha gente, eu agradeço, né? Todo mundo já fez os agradecimentos, mas assim, eu fico muito satisfeita de estar participando de um momento como esse. Eu fui convidada pela Euládia, né? Toda a idealização desse congresso e toda essa proposta veio dela, né? A partir do trabalho e uma forma que ela tinha de trazer para todas as pessoas e para todas as pessoas que participaram da pesquisa dela de doutorado, era dar um retorno e ela queria encontrar uma forma dessa coisa ser ampliada e ir para muito mais gente. E se tornou no primeiro congresso internacional, né? Isso aí. Eu sou cientista social, sempre trabalhei com projetos sociais em comunidades, né? Mas não diretamente com pesquisa, mas com a ação concreta nas comunidades. Sempre fui de ONG e sou da permacultura, né? Há mais de 12 anos eu me envolvi com essa temática da permacultura, estudar, e faço parte do Instituto de Permacultura do Ceará, né? Onde a gente dá cursos nessa linha da permacultura. E assim, eu sou muito grata porque, na realidade, amplia, né, os conhecimentos e essa relação com a permacultura, com todos os contatos que a gente tem, principalmente nas questões que diz respeito às leis, às normativas, né, esse contato com a universidade, com o universo de colocar a prática dentro de um contexto realmente oficial.
Mas eu queria fazer um convite a vocês, né? Se vocês desejam participar, que a gente já está com a intenção do 2º congresso, e se vocês desejarem participar, inclusive, da elaboração da proposta, né? Desse 2º congresso que a gente quer estar realizando e até setembro desse ano. E aí a gente quer deixar aberto para que vocês, se tiverem interesse, participem conosco. A gente vai ter já uma reunião dia 19, né, Euládia? É do dia 19? Está fechado o microfone. Fechado o microfone, Euládia. A gente, no dia 19, para vocês que estão aqui, né? Vocês 5 aqui, e a gente já está organizando dia 19 para algumas pessoas que participaram da primeira apresentação, que estiveram interessados em organizar a 2ª edição, e para aqueles que estão nos assistindo, eu estou com cuidado com as pessoas que vão estar nos assistindo, vocês podem entrar em contato conosco, né? Então, dia 19 desse, né, que é antes do evento, então vocês vão estar vendo depois, a gente, de repente, vai ter até já ações previstas, mas é dia 19 desse, vocês que estão aqui já estão convidados a participar. Só me confirme depois para a gente mandar o link da reunião. Porque a proposta é essa, que a gente possa unir os trabalhos, as experiências, né? Principalmente as experiências, as trocas, né? Porque quando a gente troca, um conseguiu avançar naquilo que para a gente é um problema, a gente não conseguiu. E aí, essas trocas, a gente amplia cada vez mais a nível local e a nível nacional, né? Esse trabalho e essa proposta de poder ampliar mesmo e ajudar nessas questões ambientais. E gratidão a cada um de vocês. E vamos convidar, né, as pessoas a estarem participando do congresso, a estar na escuta. E dizer assim, encerrar com 2 palavras, assim, que para mim hoje está sendo importante, e principalmente depois de escutar cada um de vocês. Meu grande objetivo de 2021, meu grande desejo agora é buscar, convencer, sensibilizar as pessoas a integrar o máximo possível todas essas iniciativas. Eu acho que a gente tem que integrar e tem que regenerar aqueles que ainda não conseguiram buscar essas soluções, mas sensibilizar essas pessoas. Eu acho que meu objetivo agora, e tudo que eu estou fazendo, é sensibilizar as pessoas. Nesse momento, antes de entrar com vocês, eu estava em outra reunião buscando com pessoas que trabalham nessa linha dessa importância. Eu acho que nós temos muitas iniciativas e eu faço das minhas palavras a palavra da Alba. Eu acho, para terminar esse momento, eu acho que nós vamos pressionar o poder público a dar prioridade, porque eu acho que está faltando vontade política, porque recursos tem. Então, a gente está começando aqui no Brasil, porque vocês sabem que é um congresso internacional, então os outros países, para comunicar para os outros países também. Aqui no Brasil, em janeiro, começamos novos gestores por mais 4 anos. Então, eu quero deixar o meu desejo aqui, pessoal, mas que seja por coletivo, que tudo que a gente ouviu durante todo o evento, que eu espero que todos participem, é que a gente está tendo a oportunidade, senhores gestores públicos, de fazer uma nova história. Então, esse é o meu recado, é que realmente a gente faça uma nova história de transformação social, que a gente realmente diminua as injustiças socioambientais e que a gente pode começar pelo nosso lixo. A vida como sempre. Isso, e tendo a vida como centro nesse planejamento. Então, nós estamos à disposição, nós temos o e-mail, quem estiver entrando em contato vai ver que temos o nosso e-mail do CIAS, e vamos ampliar, como disse, acho que todo mundo utilizou essa palavra, ampliar. Então, vamos evoluir e ampliar nossas iniciativas e o nosso desejo de fazer o melhor pelo nosso planeta, pela nossa casa comum. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço. Obrigada, pessoal. Um abraço. Gente, só um pouquinho. Obrigada a todos. Um prazer, hein, gente?